Olá, eu sou Macorati e essa é a nossa segunda aula do curso de ASP.NET MVC sobre Web API 2.0. Nessa aula eu vou abordar alguns conceitos muito importantes relacionados com os serviços REST e o conceito de ASP.NET Web API. Fazendo novamente a definição o que é a ASP.NET Web API, nós vamos dizer que a ASP.NET Web API ela é um framework para que você possa construir serviços HTTP sobre a plataforma.NET. Quando eu falo construir serviços HTTP, eu estou querendo dizer criar serviços REST, tá? Baseados e seguindo o estilo de arquitetura REST. Tá? Esse estilo ele foi definido em 2000 por Roy Fielding e, como você pode ver na figura aqui, pode ser acessado por uma variedade de plataformas e linguagens. Tá? O VBNet foi o que inclui aqui. Você pode também acessar serviços REST usando o VBNet. Então, o REST, ou Representational State Transfer, transferência de estado representacional, resumindo muito, ele é um estilo de arquitetura para concepção de sistema distribuído, que no nosso caso está sendo aplicado ao HTTP, mas ele não é restrito ao HTTP. Essas restrições elas são as seguintes: você tem que ter um ambiente externo, um ambiente cliente-servidor, onde você tem um recurso, uma URI e uma representação. Se a gente pensar na web e no HTTP, nós vamos concluir que ele se adequa muito ao estilo REST. Como que é uma arquitetura web? Como ela é construída? Ela é construída com base em 4 conceitos: recursos, URIs, representação e o media type. Onde os recursos ou resources é qualquer coisa que tenha uma URI, um endereço. Tá? A URI seria como uma chave primária para você acessar esse recurso. Seria seu endereço, sua localização. Isso funciona da seguinte maneira: quando você quer localizar um arquivo, quer localizar um artigo, quer localizar uma imagem. Tá? Então, artigos, informações, imagens, músicas são resources. As URIs são os endereços para esses recursos. E a representação é o instantâneo do estado de um recurso num determinado ponto, naquele momento. Quando você recebe o retorno, você tem um instantâneo daquele recurso, que isso pode ser alterado num outro instante de tempo. Tá? E o media type, ele é um formato específico da representação. Então, você pode retornar um texto, ou uma imagem, tá? Um XML, o JSON, um arquivo de áudio. Tá? Então, nessa figura, eu tenho uma representação dessa arquitetura, onde eu tenho a URI, que seria o endereço, o resource que eu estou querendo acessar, o recurso, ele pode vir de qualquer fonte, né? Um banco de dados, texto, enfim, uma infinidade de fontes. A representação, que é o instantâneo, naquele momento que me foi retornado, o formato que representa esse meu retorno, que é o media type. Dessa forma, nós temos que essas chamadas a esses recursos, usando essas URIs, elas são realizadas através de verbos HTTP. E os verbos mais utilizados são o GET, o POST, o PUT. Tá? Quando você faz uma requisição para obter uma informação, você está usando o método GET. Tá? Ele retorna uma informação. Por exemplo, eu dou um GET. Na primeira aula nós vimos já um serviço Web API e nós vimos como nós retornamos. Tá? No caso foi clientes, né? Como retornamos um cliente, deu um GET cliente, ele retorna todos os clientes. Você pode retornar todos, pode retornar um específico, né? Se eu quiser criar um novo recurso, eu uso o método HTTP POST. Se eu quiser atualizar, eu uso o PUT. E se eu quiser deletar, eu uso o delete. Existem outros métodos, mas esses são os mais utilizados e estão relacionados com o famoso CRUD que nós usamos, né, em aplicações. Quando eu faço uma chamada, geralmente eu uso esses métodos, as URIs. E você vai ver
uma palavra relacionada a esses métodos muito estranha, que é o termo idempotente. Então nós dizemos assim, o método tal ele é idempotente. No caso aqui do HTTP, o método GET é um método idempotente. O que é idempotente? Olha, idempotente significa o seguinte, um método ele é considerado idempotente se o resultado de uma requisição realizada com sucesso é independente do número de vezes que é executado. Deu para entender? Olha, significa o seguinte, no caso do GET, toda vez que eu fizer um GET, tá, usando os mesmos parâmetros, toda vez que eu der um GET em produtos, ele vai sempre me apresentar as mesmas informações, tá? Independente do número de vezes que eu dou um GET. Então, eu digo que esse método é idempotente. Dá para perceber que o post não é idempotente, né? Porque quando eu dou um post produtos, estou criando um novo recurso. Se eu der um outro, o resultado não vai ser o mesmo, tá? Dependendo do cenário ali, ele não vai ser o mesmo. Nem para o push, nem para o delete. Tá? É claro que eu criar um método GET que não seja idempotente, mas não vamos entrar aqui nessa discussão, apenas para chamar a atenção para esse termo que você vai ver relacionado com os conceitos dos verbos HTTP. E quando você obtém aqui o retorno, tá? Você vai obter, além da representação, no caso do GET aqui você vai obter informações dos produtos, que é a representação no formato JSON, XML, você receber um código de estado da HTTP, tá? Que vai indicar o resultado da requisição. Resumindo, nós temos a seguinte representação. Seguido de valores aqui, 100, 101, 102, significa um resultado de informação. Quando você tem 200, a requisição foi obtida com sucesso, 201, tá? E assim por diante. 300 em diante, houve um redirecionamento da sua requisição. 400, o famoso 404, houve um erro no cliente. E 500, por exemplo, 500, o erro 500 é erro interno do servidor. Então, são os códigos que são retornados na representação. E os media types, né, que são os cabeçalhos HTTP, que descrevem o conteúdo que está sendo enviado e recebido, que são definidos pelos verbos accept e content type. Então, para você entender, eu vou representar aqui, eu tenho aqui o ambiente cliente-servidor, o protocolo HTTP, então eu tenho aqui, eu estou seguindo o estilo REST. Tá? Então eu posso criar um serviço usando o ASP.NET Web API. O framework ele me facilita esse serviço, porque ele vai tornar muitas coisas transparentes para mim e vai permitir que esse serviço seja criado de forma bem rápida. Então eu vou ter um request e um response. O REST, ele vê cada aplicação web como um conjunto de recursos, de resources, que representam um estado particular do aplicativo quando você dá o request e obtém o response. Tá? Quando você acessa esse recurso, você está transferindo. Tá? É por isso que o REST ele é definido como transferência de estado representacional. Então, você está transferindo o estado, que é o conteúdo, e talvez alterando o seu estado, dependendo, no nosso caso aqui, do verbo HTTP que você estiver usando. Você dá um GET, você está transferindo. Você dá um POST, você está alterando. Put, delete também. Quando eu tenho uma requisição do tipo aqui, ó, HTTP, que é o protocolo definido, www, né, que é o World Wide Web, macorati.net, pedidos, eu tenho a minha URI, o resource que eu estou querendo acessar, no meu request. É montada uma requisição, né, num cabeçalho HTTP, onde eu tenho o protocolo, a versão do protocolo, né, o accept lá, que vai me dizer o que eu estou querendo fazer, e as informações. Eu dou um post, e no response eu tenho a representação retornada, que é o instantâneo daquele recurso, o content type, que é o formato que a representação está sendo retornada, e eu tenho aqui o status HTTP 201, que significa que é criado. Tá? Isso ocorre por trás dos panos, você não vê isso. Tá? Isso aí seria um detalhe do HTTP. Para encerrar, eu peguei algumas figuras aqui, onde eu estou usando aqui, acessando um serviço baseado usando o HTTP, é claro, né? Então, quando eu dou um get livros usando o verbo get, eu estou querendo obter todos os livros de uma determinada biblioteca. Então, eu acesso um host lá, ele me retorna o
código de estado HTTP, que é 200, ok, tá? Ó, o content type, o retorno vai ser XML, e aqui, ó, eu tenho a minha representação, que seria o instantâneo daquele momento dessa requisição. Como esse método ele é idempotente, se eu fizer isso 500 vezes eu vou ter o mesmo resultado. Então eu posso dar o GET para obter informações generalizadas ou uma informação específica, onde eu passo aqui um parâmetro. Aí no caso, para mim é idempotente. Idempotente seria a mesma força, ou seja, o mesmo resultado. Muito bem. E aqui eu tenho a utilização do verbo post, quando eu quero alterar um recurso. Aqui eu tenho o content type, né, o status HTTP e a representação. O put, quando eu quero, aqui o post é quando eu quero criar, né? Estou querendo criar um novo livro aqui, eu dou um post livro, tá? Ele vai me retornar aqui o livro criado. O put é quando eu quero alterar um livro que existe, então eu tenho que passar aqui, ó, eu dou um put livros 1, né? Ele vai lá, localiza, altera. Então aqui novamente eu friso, ó, você tem o content type, o formato de retorno, a representação, o status code, né? E aqui eu tenho o delete, que vai excluir um livro, um recurso, aqui no caso aqui seria livro. Esses conceitos são muito importantes que você compreenda que quando você cria uma Web API usando o framework ASP.NET, nós estamos seguindo um estilo de arquitetura REST e vamos obter um retorno com base nessas especificidades. Então, é isso que eu queria mostrar nessa aula. Até a próxima.